Olá, bem-vindo de volta aqui ao canal da Mercado e Consumo. A gente que vai falando aqui do Latam Retail Show, 7ª edição do evento. Finalmente voltou a ser presencial neste ano, depois de 2 anos aí de evento virtual, né? E na verdade esse ano foi híbrido. Teve palestra, painel, enfim, muito aprendizado, tanto para quem veio aqui no Expo Center Norte, onde a Mercado e Consumo montou um estúdio, tanto para quem acompanhou também, houve a possibilidade de acompanhamento desse conteúdo todo online. Nosso assunto agora é Food Service, e para falar disso, nossa querida CEO da Gouveia Food Service, Cristina Souza, que é também colunista da Mercado e Consumo. Bem-vinda, Cris. Super. Muito obrigada, Ana. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pela cobertura. Estou acompanhando, repostando. Está incrível. Não sei como vocês estão conseguindo cobrir mais de 200 painéis que estão rolando. É verdade, muita coisa, mas pra gente é sempre empolgante porque é muito assunto bacana, né? Sim. E, Cris, você inclusive participou de alguns desses painéis aqui, né? Verdade. Vamos puxar aí essa conversa um pouco sobre as tendências que você tratou nesses painéis. Você falou num deles, você participou de um deles falando sobre plant-based, que é de fato algo que não dá pra gente dizer, talvez não seja mais tendência, seja já a realidade, né? Exato. Você falou de ecossistemas e do papel do food service nesses ecossistemas de negócios. Você é responsável aqui por uma operação muito bacana na feira, que é o Restaurante do Futuro, que une ali justamente várias tendências ao mesmo tempo, né? Exato. Explica pra gente um pouquinho aí o que são talvez os highlights do evento para você, para o setor de food. Bom, vamos falar um pouco sobre tudo, mas eu acho que eu vou começar da sua última pergunta para a primeira. Vamos lá. O Restaurante do Futuro, ele foi desenhado sobre 4 grandes verticais. A primeira delas sobre a oferta, e aí o plant-based não poderia deixar de fazer parte. Depois a mixologia, como, sem dúvida, o próximo nível da gastronomia. Claro, a mixologia já existe há muitos anos, mas hoje, quando um negócio de alimentação deseja alavancar seu resultado, trazer a mixologia com bom gosto, com boa qualidade, faz todo sentido. A gente trouxe uma marca centenária, que é a Vente, com produtos que têm uma origem muito controlada e é uma coisa que o consumidor cada vez mais quer conhecer. E uma outra marca que chama Intelligent Foods, num processo de conservação dos alimentos através da esterilização. Então, assim, muito legal. A gente buscou trazer esses 4 grandes blocos. Acho que outro caminho assim que eu gostaria de destacar muito, né, que o restaurante está trazendo, é a tecnologia como um suporte para o aprimoramento da gestão e da performance do food service. Então, tem várias coisas que estão acontecendo ali que são invisíveis, e isso é muito bom para o consumidor, porque o consumidor, quando ele vai fazer sua refeição, ele quer relaxar, ele quer estar num espaço gostoso, agradável, ele não quer estar com muita interferência digital, já que a gente vive nesse mundo tão digitalizado, né? Então, muitas vezes esse consumidor ele precisa dessa pausa, mas, claro, a gente também precisa da tecnologia para gestão. A gente está utilizando ali 2 câmeras super estratégicas. Eu consigo saber o fluxo de pessoas que eu recebi, qual é o sexo, qual a idade média, claro, né? E qual é a direção que ela está tomando no nosso espaço. Então, isso ajudaria, por exemplo, um food hall, um restaurante muito grande, um shopping center, a definir quais são as áreas quentes, quais são as áreas que chamam a atenção de fato, quais são os produtos que são mais atrativos para o cliente. E do outro lado, a gente colocou uma câmera bem na oferta de produto, onde o cliente ele olha e faz aquela cara, uau, que gostoso. E aí você entende, puxa, estou cumprindo, estou atendendo. Não era bem isso que eu esperava ao meio-dia, eu esperava outro produto. Então, eu acho que assim, tem um pouco dessa brincadeira toda. Posso seguir aqui, aí, Claro, Ana? vamos nessa. Então, tá bom. Além disso, a gente tem alguns elementos de gestão que são maravilhosos. A gente tem uma startup conosco que se chama NASA, que ela faz toda a rastreabilidade do produto do campo até a mesa. Então, existem alguns produtos que são muito críticos para o consumidor em termos de preocupação se a origem ela é realmente segura, Sim. se ela é sustentável, se ela tem um impacto social importante, e esse processo de transparência é muito valioso. Nas geladeiras que nós temos na operação, nós temos um RFID embarcado ali num pequeno cubo, acompanhando toda a variação de temperatura que aquele equipamento tem e mandando essa informação para o celular, para o notebook e, por exemplo, em algumas culinárias que são muito sensíveis, por exemplo, a culinária asiática,
Eu preciso ter um peixe muito fresco, com muita qualidade de conservação. Ele vai me avisar ali imediatamente, olha, o produto está fora de temperatura, você vai perder esse produto. Né? Muito bom. Além disso, a gente trouxe um grande dashboard integrador de vários indicadores que você tem ali naquele espaço. Consumo de água, de energia, de telefone, vagas de estacionamento, como é que elas estão controladas. Para que isso? E não é um software que eu preciso dispensar os outros softwares que eu tenho. Ele é um conector. Então, ele traz tudo junto para mim, para que eu possa tomar uma decisão de negócio. Puxa vida, preciso trocar as lâmpadas da empresa por uma lâmpada de LED, porque eu vou, de fato, ter mais economia. Pensa numa rede. Como é que ela vai mensurar se essa economia está acontecendo na prática? Então, isso é muito legal. O que a gente buscou muito fazer... Ayana, foi trazer para as pessoas muitas tecnologias que hoje são aplicadas no varejo e que o food service não acessava eventualmente. Então, tudo isso que eu estou trazendo, e claro, tem muito mais coisa, vou seguir aqui dando alguns exemplos, mas eu acho que o grande ponto aqui é o quanto a tecnologia pode ser valiosa para os setores de alimentação fora do lar, complementando com esse painel que nós tivemos hoje, falando sobre a integração do food service e do varejo de uma forma geral. O varejo está muito acostumado a ter dados. O food service está muito acostumado a ser artesanal na forma, no produto e também na gestão em muitos casos, né? Claro que as grandes redes, elas têm um nível de profissionalização muito alto, mas as grandes redes, elas representam 22% do que é o mercado de alimentação fora do lar. 78% são operações pulverizadas. Então, quando a gente dá acesso a esse tipo de tecnologia, a gente está mudando o jogo, com certeza, para muitos operadores. O que mais você vê hoje de diferença na forma de atuação do food service para o varejo, enfim, tradicional? Em que pé está o food service na comparação com o varejo? Você falou aí, por exemplo, no uso de dados, né? O varejo já tem mais... Está até aprendendo ainda em alguns meios de usar esse dado, né, de alguma forma, mas tem, de fato, mais dados, né? Trabalha com isso há mais tempo já. O food service está aprendendo. O que mais que o food service pode aprender com o varejo e vice-versa, né? Exato. Acho que vou trazer agora para o lado do varejo. O varejo, ele pode utilizar o food service como uma ferramenta de fato de hospitalidade, de recorrência e de relacionamento com o cliente, né? Nós estivemos juntas na última NRF, né? E pudemos visitar operações como Nordstrom, como tantas outras, que tem essa integração do food service na operação, né? Restoration Hardware, que... Na NRA, né? Na NRF e na NRA também em Chicago. Na NRA, nós pudemos verificar o Dons, que é um supermercado, um varejo alimentar, onde 50% da oferta é de produto pronto, de produto para consumo naquele local. Então, isso é maravilhoso, assim, isso para mim muda o nome do essa integração ali é muito evidente, muito completa, né? Aqui a gente ainda não tem exatamente esse modelo tão consolidado, né, no Brasil. Verdade. Recentemente eu soube que a ReHap, ela está se intitulando uma casa de festas e eles têm uma parceria com o buffet, que na verdade faz esse serviço para todas as lojas no Brasil todo, de uma forma padronizada e organizada e que pode ser altamente propagada, né? Então, realmente, para as mães muito ocupadas como nós, né? Imagina, no lugar que faz a festa, você também pode comprar o presente. Isso é muito, muito conveniente, muito legal. Exato. Não, essa integração realmente é para ontem, né, Cris? Porque tem muito a se acrescentar um ao outro, né, em termos de experiência. A gente falou aqui, também aqui no estúdio da Mercado e Consumo, sobre os shopping centers usando muito food service para ser âncora mesmo, né, dos shoppings, criando espaços que, muito além de praças de alimentação, mas espaços realmente com culinária diferenciada, culinária de outras regiões do país, quer dizer, isso sendo atrativo, né, essa experiência gastronômica sendo atrativo para o shopping e, consequentemente, para o varejo de moda, enfim, para outras lojas ali, né, isso é muito bacana. E você falou também aqui já, você até citou no caso do Restaurante do Futuro, do Plant Based, falou do Plant Based lá, e Plant Based é um assunto que a gente também, você falou dos lugares que a gente foi, das feiras que a gente visitou recentemente, se fala muito, né? Tem muita empresa aqui no Brasil hoje oferecendo opções para os consumidores e divulgaram uma pesquisa aqui no evento falando um pouco também dessa tendência, né? Como é que estamos aqui no Brasil em relação a plant-based e até em termos de oferta, a gente vê muito mais oferta hoje, né? Muito mais opções diferentes e tudo mais. Como é que você vê o amadurecimento desse mercado aqui no país?
Eu vejo como um mercado de oportunidade ainda. Ele ainda não é um mercado consolidado, perto do que nós vemos em outros países. O mercado americano, inclusive, essa pesquisa ela comparou Brasil e Estados Unidos, né, em termos de comportamento e de receptividade. Para o brasileiro, uma grande barreira, sem dúvida, é preço. Então, a combinação de, puxa, eu quero uma nova alternativa, mas eu quero que ela também seja financeiramente viável dentro da minha perspectiva. Isso é muito importante. Acho que esse é um recado aí para as grandes indústrias. E um outro fator que eu achei muito interessante na pesquisa foi o destaque do sabor. O brasileiro dá um peso para o sabor muito grande. O americano, ele diz assim, puxa, se não for tão saboroso e for bom para a saúde, eu vou aderir. O brasileiro diz, se não for gostoso, eu não vou aderir. Olha só. Então, essa exigência, e aí você citou os shopping centers, eu acho que nacionalmente aqui no Brasil, né, a gente tem culturas, né, de norte, sul, leste, oeste, assim, muito diferentes, e é isso, né, a gente gosta de coisas que sejam saborosas, a gente precisa enxergar isso, e eu acho que esse, sem dúvida, é a missão do plant-based, né, para que ele possa crescer, ganhar espaço. Verdade. Você vê o plant-based como, porque a gente tem pesquisas que mostram que não necessariamente quem vai consumir o plant-based é o vegano ou é o vegetariano, né? Sim. Pode ser o carnívoro mesmo, o flexitariano, como se diz, né? Essa pessoa que consome plant-based, ela quer um produto de sabor de carne, de aparência de carne ou não necessariamente? Não necessariamente, e pelo menos 80% das pessoas respondentes, elas consomem produtos à base de carne, enfim, elas são efetivamente flexitarianas, né? Ou se intitulam, inclusive, carnívoras, mas elas querem ter como mais uma alternativa. Então, precisa ser gostoso, precisa ser bacana, precisa ser interessante, mas faz parte de um rol da minha alimentação. Eu acho que quando a gente pensa em futuro, se a nossa população mundial continuar crescendo da forma que está crescendo, e a nossa produção agrícola continuar da mesma forma, a gente com certeza vai ter um desequilíbrio entre demanda, né, e capacidade de produção. Então, realmente existe a necessidade de reaprendermos a usar os nossos recursos e nos alimentarmos. Então, acho que a gente está num momento importante de transição, sem dúvida. E o consumidor está disposto, né, Cris, a experimentar, está aberto para experimentações, né? Acho que a gente não pode negar isso, né? Exato, tem oportunidade mesmo para as empresas, né? Exato. Super obrigada, Cris Souza, CEO da Gouveia Food Service, falando do presente e do futuro do food service aqui na Mercado e Consumo. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. E a gente continua aqui com cobertura especial diretamente do Latam Retail Show, promovido pela Gouveia Ecosystem, a 7ª edição promovida aqui no Expo Center Norte em São Paulo.